pessoal, vamos continuar aí esse populismo no Brasil, tá? A aula passada vimos dois governos, o governo Dutra, né? Um governo liberal, certo? E o governo Vargas, né? Que acontece o quê? Que termina como o suicídio de Vargas, né? Esse fato histórico aí importantíssimo, que foi o suicídio de Vargas. Como será a transição do fim desse governo, né? Que as eleições já estavam próximas, tá? Quem irá assumir? O vice Café Filho, tá certo? Galera, é o seguinte, o Brasil aí passa por uma transição um pouco complicada, né? Que eu vou resumir aqui, bem resumido, né? Assume o vice, porém ele está doente e logo ele é afastado. Então, quando o vice não assume ou é afastado, né? Corre, entra aí o presidente da Câmara dos Deputados, né? E assume Carlos Luz. Você tem as eleições em 55. Quem é eleito nessas eleições? Um mineiro chamado Juscelino. Juscelino e de vice João Goulart. É uma chapa, né? Você tem que lembrar que a figura do Vargas ainda estava muito forte, certo? E você tem ramos aí, ramificações de pessoas que apoiavam o Vargas, né, de diferentes maneiras. Essa chapa, lembrando que o presidente tinha eleição para presidente e eleição para vice, né? Então essa chapa ela é de características, né, dos trabalhadores urbanos, né? Então, a oposição de Vargas não queria continuidade do governo e não aceita as eleições. Esse ano de 55 abre uma brecha golpe de Estado, certo? Porque boa parte dos políticos brasileiros aí não aceitava essa eleição do Juscelino Kubitschek, não é? O Carlos Luz tenta dar um golpe de Estado, certo? O ministro da Guerra, um cara chamado Teixeira Lott, esse sim, cara que representa o exército, né? O Teixeira Lott, o que ele vai fazer vendo que há uma tentativa de golpe de Estado? Ele vai dar um golpe. Ele vai tirar o Carlos Luz, vai colocar o Leo Ramos no Senado para garantir a posse do Juscelino Kubitschek e do João Goulart, né? Para os íntimos, JK e Jango, né? É chamado aí um golpe preventivo. Ele dá um golpe para que não ocorra um golpe de Estado. Então, é um golpe legalista, olha que coisa, né? Então, esse período de transição, olha só, né? Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, né? Olha que período complicado, sim, porque ainda você tem a força do Vargas. Lembra que eu falei na última aula? Quando ele morre, você tem uma comoção do povo, né? Então ele estava forte ainda, mesmo depois de morto. Não aceitam essas eleições lá do partido, de um dos partidos que Vargas apoiava, certo? Mas para nós aqui, não precisa guardar esses nomes não. Saibam que é um período turbulento, né? As eleições são aceitas e sobe ao poder, então, o presidente Sorriso, o presidente Bossa Nova. Começa assim o governo Juscelino Kubitschek, 56 a 1961. Galera, é um período aí de modernidade, né? Onde vai vir para o Brasil um monte de fábrica, de indústria, construção de estradas, né? Você vai ter o gênero, né? É aqui nesse governo que surge o novo gênero musical brasileiro, a bossa nova, de Elisete Cardoso, época de Tom Jobim, época de João Gilberto, né? Época do Vinícius de Moraes entrando no mundo da música, época da bossa nova, galera, tá certo? Então é um período, todo mundo acha que o Brasil está ótimo e fantástico. Tinha uma frase, né? Uma frase assim: o Brasil está irreconhecivelmente inteligente. Uma frase que rodava aí, né? Então, vamos lá, vamos ver logo esse governo JK. Então, ele aí, você pode caracterizar ele
como nacional desenvolvimentista, tá certo? Nacional desenvolvimentista. Você sim recebe dinheiro estrangeiro, pede dinheiro americano emprestado, mas o Estado organiza o que vai fazer com esse dinheiro. Então é a ação do Estado com empresas nacionais e com capital estrangeiro para promover o desenvolvimento da industrialização. Você tem aqui no governo JK o governo de bens duráveis de consumo, carros, geladeiras, eletrodomésticos, né? Para você, ele chama empresas, né? Estrangeiro, acho que eu coloquei em algum slide, e ele vai fazer, ó, você vai construir a empresa aqui, né? É a mão forte do Estado, porém com dinheiro, né? Com dinheiro emprestado dos Estados Unidos, certo? Você tinha o slogan dele, 5 anos em 5. Vamos desenvolver o Brasil em 5 anos, o que seria necessário fazer em 50, né? E ele tem um plano de governo que a gente chama de plano de metas, né? São objetivos que ele iria realizar em 5 anos, tá? Aqui, para a gente, que você guarda um principal feito do Juscelino Kubitschek, né? Ele estava lá num comício, né? Num comício em Goiás, e um cara perguntou a ele sobre a capital do Brasil, né? Rodava no Brasil, então, ó, isso aqui não é inédito daqui, né? Rodava no Brasil sempre uma ideia de construir uma capital mais para o interior e não para o litoral, uma capital mais para o interior, que seria, né, a você povoar o Brasil nesse centrão aí que até hoje, lá naquela época, né, você não tinha muita gente lá, né? Então, sempre a ideia de construir uma capital lá no Planalto Central do Brasil sempre rodou, né? Desde o século XIX, né? Você tinha visões aí de jesuítas, né? O lugar exato de onde seria essa terra. Essa ideia entra na Constituição em 1891 para ser realizada, mas até então nunca foi realizada, né? E num comício, um cara pergunta para cá. E aquilo lá de construir uma capital? E lá nesse, olha, né? Ele, olha, nossa, eu não tinha pensado nisso. Vou construir uma nova capital para o Brasil, Brasília. É isso aí, eu quero que você guarde. O ponto principal do governo Juscelino, a construção do que hoje é a capital do país, Brasília. Agora, dizem, né, que foi o próprio JK que colocou o cara lá para perguntar para ele. Político, né, gente? Político, tá certo? Mas enfim, isso para nós não interessa. O que vai interessar para nós é que o Juscelino começa a construção, né, da nova capital do país, Brasília. Lembrando que a capital do país aqui é Rio de Janeiro, tá? E outro ponto importante é a vinda dessas indústrias bens duráveis, principalmente automóveis, tá? Principalmente automóveis aqui. Você vai ter a construção de estradas por todo canto, né? Modernidade, bossa nova, arquitetura moderna que a gente vai ver aqui. Então aí, ó, é o Juscelino Kubitschek e o Oscar Niemeyer, né? Ele, Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, que vai desenhar aí Brasília. O cara constrói uma cidade em menos de 5 anos, né? Em menos de 5 anos. Ele vai pedir muito dinheiro emprestado para pagar essa cidade, né? Você vai ter lados positivos e lados negativos desse governo. A gente vai ver aí, ó, né? O Juscelino, ali a construção da Catedral de Brasília. Vamos ver uma fotinha da Catedral, uma cidade toda planejada. Olha lá, linda, né? Lindíssima. Catedral de Brasília, né? Que mais? Onde estão os três poderes? O que é isso? É o Congresso Nacional do seu país. Presta atenção aí, ó, Congresso Nacional. É aí onde o Brasil vai para frente. É aí, né? Olha lá, ó, a concha para baixo representa o Senado. A concha para cima representa a Câmara dos deputados federais e estaduais, o Congresso, três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aqui é o legislativo, né?
os senadores e os deputados. Né? Aí é o desenho do Oscar Niemeyer, arquitetura moderna, né? Tá vendo as curvas, né? Aqui, Palácio do Planalto, onde trabalham os maravilhosos presidentes do Brasil, poder executivo, né? Depois pergunta lá para o professor de arte, as características, olha lá, né? As curvas, né? Esses blocões aí, né? Eu não sei se... Então, ó, Planalto, Palácio do Planalto Executivo. A justiça, olha a estátua da justiça, ela é cega. Justiça é cega, ela não sabe que, ela não pode ver, está julgando, né? Graças a Deus, no Brasil, todos esses poderes funcionam bem. É o Tribunal de Justiça aí, ó, né? Ter três poderes, só guarda isso, só quero que você guarda isso aí, né? Aí é um monumento em homenagem aos candangos. Quem eram os candangos? Eram galeras de outra região que foi trabalhar na construção de Brasília, sim, para essa cidade ficar em pé, né? Você tinha gente que tem trabalhado lá. Né? Nessa época você tem uma grande migração de outras regiões do Brasil para Goiás aí, né? Para a construção de Brasília e o Distrito Federal, né? Candangos. Depois que Brasília fica pronta, para onde vai esses candangos? Eles moram em Brasília? Não. Eles vão morar nas áreas periféricas de Brasília, né? Que vai ser chamado de cidades satélites, né? Você tem Brasília e você tem várias cidades em torno de Brasília, cidades satélites, tá? Então, ou aqui, só para a gente saber, outras medidas do Juscelino Kubitschek, SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, né? É uma tentativa de você aí no Nordeste não vai dar muito certo, porque, você vai ter muita corrupção, né? Então você vai ter um dinheiro nessa Sudene e vão desviar dinheiro da Sudene. Que maravilha, né? Que maravilha. O desenvolvimento do transporte rodoviário, as rodovias, né? Porque você tem um incentivo de indústrias de automóveis aí, né? Indústrias como a Volkswagen e General Motors. E você vai dar crédito à população, galera, né? A população vai ter esse ânimo, acho que a gente não pode comprar meu carro, comprar a minha TV, vou comprar, né? Então, mas isso aí vai gerar consequências. Pensa bem, o cara construiu uma cidade, né? Foi inaugurada em 1960, Brasília. O cara construiu uma cidade, pediu muito dinheiro emprestado, né? Você vai ter lados positivos e negativos. Quais serão esses lados? Vamos ver as consequências para a gente encerrar? Com o lado positivo, marca aí o desenvolvimento industrial do país. Sim, você gera empregos, né? Só que você vai gerar empregos, aí você vai aumentar a desigualdade social, você vai ter concentração de renda, né? O cara tenta industrializar o país, só que o país ainda depende de produtos agrícolas. Então você comprou muita máquina, você comprou muito trator, você comprou muita coisa, né? Só que você gasta mais do que ganha. Então o Brasil, o principal lado negativo é isso, o Brasil vai entrar em crise econômica. Ele vai sair, o Juscelino, do poder em 61, tranquilo, legal, feliz, né? Mas o abacaxi vai sobrar para o próximo presidente, né? A dívida externa, aumentou a dívida externa, crise econômica no país. Quando você tem crise econômica no país, você tem que colocar medidas que não são populares. É isso que vai acontecer. Então, quem vai ser zoado vai ser o outro presidente, né? O Fundo Monetário Internacional, o FMI, pediu, você vai pagar quando? Devo, não nego, pago quando puder, tá certo? E vai cancelar aí, falar, não pago, não tenho dinheiro, né? Tá bem, né? Não vou falar, porque eu sei, o Cheque foi até um bom presidente, né? Mas eu não vou falar, né? Que foi aí, né? Teve um monte de coisa, aquele negócio de empreiteiro, eu vou contratar aquela empresa, né? Você conhece aí nessa coisa, no Brasil você teve corrupção disso, né? Você teve muita corrupção aí no governo do Juscelino Kubitschek, mas eu não vou te falar isso aí, tá bom? Saiba que você teve a construção de Brasília, né? Mas aumenta a dívida externa. E isso vai sobrar para o próximo presidente da época populista, né? Que vai ser, óbvio, eleito um cara o quê? Um cara de direita,
né? A história é cíclica, meu amigo. Presta atenção nela. Bom, mas eu vou parar de falar, tá certo? Qualquer dúvida no plantão, abraço e muito obrigado.